A Cíntia, a Mari eu já conheço, a Cíntia eu não conheço. Cíntia, quer aproveitar esse momento, esse encontro que agora a gente pode se ver, falar um pouquinho de você, ou como você chegou aqui? Eu cheguei através da constelação por cavalos. Eu sou a Cíntia, que a gente esteve lá juntinho, em Juiz de Fora, e me interessei, né, pelo tema, e estou aqui. Muito bom, bem-vinda. Mari, você quer se apresentar, falar um pouquinho de você também? Já que a gente está num grupo tão seleto. Pode crer. Bom, eu sou a Mara, eu fiz a constelação, né? E foi com as águas, né? E então E olha, e ainda bem que eu não olhei no celular, porque, como eu te disse, eu não sou de Instagram. Por isso que eu perguntei para você que hora vai ser. Uhum. Oi, Cíntia, muito prazer. Igualmente. Então, Viemos bom, através da mesma coisa, né? As Da constelações. constelação, essa grande rede, que é o que a gente vai conversar muito nos próximos dias. Agora que vocês já se apresentaram brevemente, né? Eu vou pedir só para vocês um favor por enquanto, que é fechar o microfone de vocês. Porque às vezes tem som ambiente, e aí vai ficando com um desafio da minha voz aqui também. como que é Mas, fechar? Como que é fechar? normalmente aqui embaixo da tela, para você, Ah, tem um dos primeiros ícones, eu não sei se eu estou espelhada, tá? Mas para mim aparece na esquerda da tela um microfoninho microfone. assim. Isso, aí Tá. você clica nele, ele vai aparecer um tracinho assim. Isso. Aí eu já vejo que está fechado aqui. Bom, falando nesse gancho da Cíntia, né, sobre as constelações, que as duas aqui já passaram comigo, né? A Mari de um lugar bastante individual, que foi na constelação com bonecos na água, e a Cíntia, para situar a Mari, eu estava num curso de constelação com cavalos, né? Eu estava fazendo uma formação eu falo nesse último final de semana, não, né? No passado, e a Cíntia foi para ser constelada, então ela teve a experiência de ser constelada nesse campo dos cavalos, né? Mas aí não estava sozinha, eu estava com uma outra terapeuta comigo, né? Dentro da formação a gente começa em duplas, assim, com a supervisão da Silvia, que era professora. Mas a Mara também teve um acesso muito especial, muito bonito no campo dela. Então, também me sinto muito honrada, porque ela também vai ganhar um lugar no meu coração, que foi a minha primeira experiência de constelar com cavalos ali. Mas, enfim, vamos falar da jornada, então, para a gente não se estender muito aqui. Qual que é o meu intuito? Quando a gente começa a falar de constelação, e eu não sei se isso já aconteceu com vocês, mas a gente começa a ver que é muito assunto. É muita coisa que você pode olhar. Você olha para a mãe, você olha para pai, você olha para relacionamento, você olha para dinheiro, e você olha para filho, e tem tanta coisa para você olhar e você não sabe por onde você começa. Só que, quando a gente vai constelar, a gente vai ter que olhar um tema de cada vez. Mas isso não quer dizer que a gente não possa pegar os conceitos dessa visão sistêmica e começar a trazer para o nosso dia a dia. Então, o meu objetivo aqui é começar a trazer esses assuntos de uma forma mais acessível, mais simples, mais palatável para vocês, sabe? Às vezes na constelação eu escutei uma frase, ou às vezes eu assisto uma live de alguém, ou vejo algum conteúdo, mas eu não entendo muito bem como é que é isso na minha vida. E o que acontece? A gente vai vivendo sem entender, né? E vai vivendo, e os problemas vão pipocando, vão aparecendo. Então, quando a gente começa a entender, agora eu estou entendendo o que é esse negócio de ancestralidade. Eu posso ir usando isso a meu favor, olhando para mim com essas novas informações. Isso me ajuda de muitos lugares. Se eu faço terapia, eu vou levar outro conteúdo para a terapia. Eu vou falar, nossa, agora eu entendi que eu já estou caminhando sozinha até uma parte. E eu vou levando o restante para a terapia. Às vezes eu posso não estar fazendo terapia e já posso entrar nesse processo de ir me trabalhando na minha autoobservação com esses conteúdos. E aí a gente vai começar a se deparar com as nossas fugas, com as nossas sabotagens. Então, assim, não posso assistir ao vivo. Nossa, tá tão corrido. Nossa, esse conteúdo tá mexendo com tanta coisa aqui em mim que eu não consigo ficar. E isso faz parte. Por isso que a jornada é longa, porque vai ser de pouquinho em pouquinho para não espantar vocês, para vocês continuarem aqui comigo. É essa a ideia, né? Então, a gente vai construir um caminho ao longo desses 21 dias. Para a gente ficar aleatório. Por exemplo,
O conteúdo de hoje, ele tem total relação com o conteúdo de amanhã. Então, se vocês não assistiram hoje, mas assistirem amanhã, quem assistir vai conseguir acompanhar melhor na sequência da jornada. Então, essa é a ideia, que a gente faça uma construção de 3 ciclos de 7 dias, onde a gente vai começar a aprofundar e amadurecer alguns conteúdos. Tudo bem? Vivian, Daiane, bem-vinda. Que bom que deu certo, gente. Eu descobri hoje que o Instagram não está liberando, mas vou deixar salvo também isso aqui depois no YouTube, para deixar salvo aí para vocês. Ai, que é isso? Eu vou só pedir, a Vivian já está, só vou pedir para a Dai para fechar o seu microfone, por gentileza. Você sabe como é que é? Ai, muito obrigada. Estou fazendo só uma introdução aqui de como vai funcionar a jornada para a gente começar com o tema de hoje, que é falar sobre o amor. Eu fiz uma sequência de stories agora, eu não sei se todo mundo viu, só faz um joinha para mim quem viu no meu Instagram os stories. Não? Cíntia viu? Mara não, tá. Eu falei que eu estava aqui, né, começando esse dia, querendo trazer para vocês o meu melhor aqui nesse conteúdo, mas que para que eu conseguisse somar com vocês, seria importante saber o que vocês estão vindo fazer aqui. Então, você está parando o seu dia, o seu domingo, que você podia estar dormindo, podia estar almoçando para estar aqui. O que dentro de você fala assim, gente, eu estou precisando de ajuda, eu estou precisando de informação, eu gosto de ver essa menina fala, eu quero ouvir o que ela tem para dizer, mas tem alguma coisa dentro de mim que não tá tudo bem, porque se tivesse tudo bem, a gente estava só em festa. E muitas vezes a gente não para observar. O que é isso que eu estou indo buscar? O que está me incomodando? Eu tenho real clareza do que nesse momento da minha vida está aqui, ó, num ranço, numa angústia, num nó na garganta, alguma coisa que não está fluindo. Por que eu trago essa reflexão com suma importância? Porque se a gente não sabe o que a gente está indo buscar, a gente não busca nada. A gente fica à deriva. Ai, Mari, mas então eu preciso ter uma busca específica? Não, você só precisa ser verdadeira com você e descobrir que momento que eu estou da minha vida? Para onde que eu estou olhando? O que nesse momento está fazendo sentido para mim ir atrás? O que eu quero resolver? O que eu não aguento mais? E aí a gente vai chegar numa primeira camada, que a gente pode dar qualquer nome, tá? Trabalho, dinheiro, relacionamento, filho, marido, a gente só tá em mulher aqui, né? E aí a gente vai começar a ver que aqui é só assim, ó, a sirene, sabe? O farol falando assim, ó, chegou no topo. Mas tem uma escada por detrás disso. Então é isso que a gente vai viver na jornada, a escada. Só que se eu não sei qual é o meu topo, o meu teto, onde eu já tô aqui, ó, cansada, eu vou ficar olhando para tudo ao mesmo tempo e eu vou acabar não olhando para nada. Todo o conteúdo vai ser válido, porque a gente vai falar sobre a vida. Então, não tem como nenhum conteúdo não fazer sentido, mas vocês vão perceber que se eu tenho clareza da minha intenção, eu aproveito muito melhor o conteúdo. Vamos supor, meu problema hoje é no meu casamento. Então, tá, eu preciso olhar para o meu casamento, ou eu acho que eu já olhei, ou eu já estou olhando, mas ainda não consegui encontrar uma satisfação, um momento de satisfação, de plenitude na minha relação. Eu vou começar a olhar todos os conteúdos e isso vai me trazer luz. Mas está falando da mãe, está falando do pai. Não tem problema, você vai ver que vai chegar até o final da jornada, se vocês acompanharem, com muito mais clareza para o tema. Então, qual que é o meu convite para vocês? Sejam verdadeiras com vocês. Porque senão a gente se conta um monte de história. A gente passa uma vida se enganando, fugindo da gente mesma. E agora talvez seja o momento de vocês falarem assim, não, eu preciso olhar para mim. Para a minha vida, porque ninguém vai viver a vida de vocês por vocês. Pode viver acompanhado, na mesma casa, com propósitos parecidos, num ambiente de trabalho ou numa família. Mas a sua vida, ela é sua. E se a gente não começa a olhar com essa seriedade, com essa responsabilidade para a nossa vida, a gente passa uma vida agindo como criança e colocando a culpa nos outros. O chefe que não valoriza, o marido que não reconhece, o filho que não agradece. E a gente vai acumulando um monte de assunto dentro da gente mal resolvido.
E quem perde com isso? A gente mesmo. Porque é a nossa vida. No fundo, é a gente com a gente. Então, os assuntos, eles vão ajudar a gente a olhar para a construção que a gente fez na nossa vida para chegar aqui e estar colhendo alguns resultados que a gente gosta, os que a gente não gosta muito. Tá fazendo sentido isso para vocês? Vocês estão me acompanhando? Bora, então. Para a gente começar, eu trouxe como tema principal desse dia um assunto basiquinho, né? Um assunto assim que todo mundo domina, que é o amor. Ou pelo menos é o que a gente gostaria de dominar. E quando eu falo amor aqui, gente, é um amor no sentido de que os poetas já tentaram definir o amor, os religiosos já tentaram falar sobre o amor. E a minha ideia é ser bem simples aqui, é entender que a gente não conhece o amor de um jeito máximo. Por quê? Porque o amor, ele vai tendo uma potência que a gente vai descobrindo ao longo da vida. Aqui todo mundo é mãe, eu sei que a Vivian é, a Cíntia também, Dai também, que eu já vi o Pipolho aí, né? A Mara também. Então, veja, antes da maternidade, vocês conheciam o amor de um jeito. E depois da maternidade, a percepção de amor muda. Estou errado? Então, veja que assim, a gente vai vivendo e vai descobrindo na prática o amor. Mas, para nossa sorte, um cara chamado Bert Hellinger organizou para ficar um pouquinho mais fácil para a gente entender como é que essa coisa funciona. O Bert Hellinger é o nome que ficou mais famoso nas constelações, mas ele foi juntando pecinhas de muitos outros estudiosos para chegar no conceito das constelações. E mais do que aquela experiência prática da constelação, ele trouxe como uma base da teoria dele, chamado as ordens do amor. O que o Bert Hellinger trouxe como a máxima potência? Para a gente ter acesso ao amor, é preciso ter ordem. Que amor? O amor incondicional, que não é um amor infantil, que não é um amor romântico, que não é um amor erótico, e não tem nada de errado com esses, mas aqui esse amor é limitado. Não é um amor incondicional, que ama acima de qualquer situação. Como uma mãe ama um filho. Você pode ficar brava com seu filho, você pode ficar com raiva dele, você pode botar ele de castigo, você não vai deixar de amar. E isso todo mundo quer sentir. A gente quer se sentir amado, amada, incondicionalmente por quem a gente é. A gente quer se sentir amado sem ter que se esforçar para isso. Sem ter que fazer. Eu sou amada pelo que eu faço. Não. Eu sou amada pelo que eu falo. Não. Eu quero ser amada por quem eu sou, do jeito que eu sou, sem eu ter que fingir, sem eu ter que agradar, sem eu ter que esconder algumas coisas, porque vai que eu mostro isso aqui, as pessoas não gostam de mim, não me amam. No fundo é isso. E aí a gente passa uma vida tentando ser amado naquilo que a gente acha que é amor. Por quê? Porque a gente não conseguiu acessar esse amor incondicional. E aí o Bert Hellinger fala, claro que vocês não vão conseguir. Por quê? Para conseguir chegar nesse amor, a gente precisa botar ordem na casa. E aí ele vai falar dessa ordem como, para chegar no amor, a gente vai passar por 3 leis. Que se qualquer uma delas falhar, ponto, não vai chegar no amor. Vai chegar na frustração, no sofrimento, na dor, na falta. A gente não vai conseguir acessar isso. E parece muito simples, né? Porque ele fala, inclusive, que o essencial é simples. Só não é fácil da gente chegar lá e ver esse mundo invisível do amor. Vocês estão me acompanhando? Só para eu saber. Bora. Então, o que o Bert Hellinger começou a explicar para a gente? Que para a gente conseguir chegar nesse amor mais profundo, de raízes mais profundas, o primeiro lugar que a gente tem que olhar, para a primeira lei, é o pertencimento. Então, dessas 3, a primeira que ele considera mais importante é o pertencimento. O que é o pertencimento? De um lugar simples, todo mundo dentro de um sistema faz parte do sistema. Tá, como assim? Faz parte, eu gostando ou não gostando daquela pessoa, mas ela faz parte. Não é que eu tenho que gostar,
dela, não é que eu tenho que conviver, não é que eu tenho que ligar todo dia, mas essa pessoa, ela faz parte do sistema familiar. E a gente, sem perceber, ou às vezes percebendo, a gente faz assim, não quero que participe, não gosto, não tive uma história boa com essa pessoa, eu quero mais aquela, ó, suma dos meus pensamentos, suma da minha cabeça, suma da minha história. Quem nunca aqui já falou assim, ai, tem uma máxima que é ex-bom é ex-morto. Vocês já ouviram isso? É matar o ex, né? Por quê? Porque provavelmente foi uma relação dolorosa, que terminou mal, e aí você fala assim, ai, nem fala o nome dessa pessoa perto de mim, não quero nem ouvir o nome dela. Essas frases que são aparentemente inocentes, elas não são nada inocentes, elas carregam um monte de resistência. E o que eu estou fazendo quando eu afirmo isso com a minha fala? Eu estou excluindo. Só que a minha história, ela já foi vivida. Não tem como. Essa opção Deus não dá pra gente. Assim, tá, beleza, passa uma borracha e finge que isso não existiu. Não tem. A gente põe até numa caixinha no porão, na sombra do inconsciente, mas a gente não apaga isso. E o que acontece? O Jung, alguém que já ouviu falar do Jung, só para saber? O Jung é um cara que veio depois do Freud, um psicanalista que ficou muito famoso. O Jung fala assim, que a gente põe na sombra, nos assombra. Viram os nossos fantasmas. Por quê? Porque não tem como. É uma lei universal. Não dá para a gente excluir. Isso eu estou dando um exemplo de ex-namorado, ex-marido, mas isso às vezes é com o chefe, é com uma pessoa da família. Minha mãe brigou com meu tio, e aí não pode mais falar desse tio, eu não quero mais ouvir falar desse tio, e a gente começa a excluir sistemicamente. A minha mãe não quer o meu tio, eu, por lealdade à minha mãe, não vou trazendo esse tio para a vida. Não vai ter como, é isso, Cíntia, vai sempre aparecer. Só que a gente vai falar disso mais para frente, mas é exatamente isso. Que a gente não resolve da sombra, vai vir, em algum lugar da sua vida, vai pedir para ser visto. Por quê? Porque não tem como excluir. Então, o primeiro exercício para vocês começarem a pensar sobre pertencimento, às vezes é com a gente. Será que eu já me senti excluída? Eu já me senti excluída de uma roda de amigas? Eu já me senti excluída no trabalho? Eles vão fazer a panelinha e eu tô de fora. Eu já me senti excluída no meu relacionamento? Às vezes eu vejo meu marido vivendo a vida dele, fazendo planos com os filhos, ou levando o filho para passear no final de semana, ele me convida. Tem umas fases difíceis, às vezes, no relacionamento. Se eu me sinto excluída, ou se eu já me senti excluída, isso é um sinal de bandeira vermelha, porque muito provavelmente eu também excluo. É uma via de mão dupla. Por isso que é importante a gente começar pela gente, pela nossa percepção, porque você pode chegar e falar assim para mim. Imagina, Mari, eu não excluo ninguém, eu sei que meu ex-marido faz parte, né? Eu não gostei, mas faz parte. Só que a gente não está falando no nível mental, que é o que a gente está usando aqui, onde eu estou falando, vocês estão prestando atenção ouvindo. Essa exclusão, ela acontece num lugar mais profundo, que é no nível da nossa alma. Então, não é na mente. Está muito mais ligado ao nosso sentir. E eu vou dar um exemplo para vocês, meu, que é o que eu posso falar. O meu pai, antes dele estar com a minha mãe, ele teve uma primeira esposa, ele foi casado. E ele teve um filho que nasceu e morreu em 24 horas. E ele aspirou placenta, enfim. Infelizmente, ele veio a óbito. Então, ele viveu 24 horas, mas ele teve certidão de nascimento e certidão de óbito. Depois dele, meu pai teve uma outra filha, ainda com essa primeira esposa. Depois eu cheguei com a minha mãe. E eu conheci essa história do meu irmão. Mas eu não chamava ele de irmão. Olha o que é inconscientemente uma exclusão. Quando eu me lembrava dessa história, eu contava, seja na terapia, para pessoas, eu falava assim, meu pai, ele teve um filho.
Eu não conseguia falar assim, eu não conheci o meu primeiro irmão. E o dia que eu me dei conta disso, porque é tão inconsciente que a gente vai fazendo e não percebe. Eu acessei um lugar tão profundo dentro de mim para incluir esse irmão dentro de mim, que foi tão bonito. E só quem já constelou sabe o que é quando você encaixa uma parte que estava faltando e você não sabia que estava faltando. Então a gente exclui sem perceber. Às vezes a gente sabe que está excluindo, porque está na dor, está na raiva, está no ranço, mas às vezes a gente não sabe. Então, como é que eu começo a observar que eu estou excluindo? Um sinal, se eu me sinto excluída. Quando eu acho que eu fiquei de fora, quando alguém não me chamou, e aquilo me dói. É muito provável que você faça isso. Então, vocês podem usar esse primeiro lugar para entender o pertencimento e levar para a prática, porque a ideia da jornada é isso. Eu não quero só que vocês entendam regrinha que vocês podem colocar no Google e falar o que é as ordens do amor. Eu quero que vocês comecem a trazer para a vida de vocês isso, sabe? Anota, pega um caderninho, começa a anotar as coisas que a gente está conversando. Então, começa a observar isso, se eu me sinto excluída. Mas amanhã a gente vai falar de um lugar mais profundo, só sobre o pertencimento. Mas vocês estão me acompanhando aqui? Sim? Boa. Então, seguindo. Para o amor fluir, são preciso 3 ordens. Se a primeira é o pertencimento, a segunda, o Bert Hellinger chamou de hierarquia. O que ele quer dizer com hierarquia? Que quem veio antes no seu sistema familiar tem uma precedência. Antigamente, a gente ouvia até na Bíblia isso, né? Os filhos primogênitos, que é o nome que ficou famoso, que é o filho que chegou primeiro. Mas isso a gente estende para tudo. Todo mundo que veio antes de você chegou primeiro, portanto, teve uma experiência que você não conhece. Seja numa geração, vamos, sei lá, pensar nos bisavós, trisavós, que vieram imigrantes, que participaram de guerra. A gente não faz ideia do que é isso. A gente não teve um acesso direto a isso. Então, eles viveram coisas que a gente nem conhece, mas viveram e isso faz parte do nosso sistema. Essa informação está lá no nosso sistema. Assim como, se eu não for numa gerações tão longe, a gente vai mais perto, a gente vai ver quem chegou antes. Nesse meu exemplo, esse meu irmão, ele era o primogênito. Ele veio antes. Isso muda o meu lugar. Às vezes eu acho que eu sou a segunda filha, mas na verdade eu sou a terceira. E a gente vai vendo que existe uma hierarquia de quem chegou antes. E essa hierarquia não é sobre superioridade ou inferioridade. Ah, então eu sou inferior ao meu irmão, à minha irmã mais velhos? Não, eu só sou menor. No sentido que o Bert Hellinger, ele usa muito essa expressão de tamanho. Quando a gente está muito grande, que a gente acha que a gente tem um tamanho maior do que a gente tem, ou quando a gente às vezes está muito pequenininho, com preguiça de crescer. Por quê? A gente está com problema na hierarquia. O que acontece na hierarquia? Exemplos mais clássicos e básicos, que aqui ninguém que nasceu de família margarina talvez conheça. Tenho meu pai e minha mãe. Vamos supor que eu nasci, conheci, convivi, fui criada pelos meus pais, tá? Nesse contexto. E aí eu começo a ver meus pais brigarem. E aí eu falei assim, gente, que bagunça, para, eles não estão sabendo se resolver. Deixa eu ir lá dar uma ajudinha, né? Para ver se a coisa melhora. E a gente acha que consegue resolver um problema dos pais, da mãe. E eu começo a sair do meu lugar de ser filho e começo a entrar no lugar de pessoas que chegaram antes do que eu. Por exemplo, a gente esquece de uma informação simples, que quando nós nascemos, os nossos pais eram grandes. Olha que óbvio! E ao mesmo tempo, se a gente não lembra disso, a gente esquece. E quer ensinar eles a rezar a missa? A gente esquece qual é o nosso lugar de filho e a gente infringe a hierarquia.
O Bert Hellinger, ele tem um exemplo maravilhoso que é assim: o amor, nessas grandes ordens, ele é como uma cachoeira. E a cachoeira, ela tem um sentido, que é de cima para baixo. A água flui de cima para baixo. O que é infringir a hierarquia? É tentar fazer a água voltar, colocar a água de baixo para cima. Não dá. É contra a natureza. A força com que ela desce é muito maior do que qualquer tentativa que eu possa ter de querer fazer o fluxo contrário. Vocês estão me acompanhando? Vocês estão conseguindo levar isso para a vida de vocês já? Enquanto eu estou falando assim, você está pensando, nossa, será que eu estou fazendo isso na minha casa? Será que eu já fiz isso com meu pai? Será que eu já fiz isso com a minha mãe? Porque a ideia é essa, começar a plantar umas sementes aí em vocês. Eu trouxe também os meus universitários. Vou tentar dar um exemplo aqui para vocês. Deixa eu pegar mais dois aqui, vai ficar mais fácil. Que esse exemplo eu acho maravilhoso. Que é... Ai, gente, eles estão tão bonitinhos. Olha isso, fala se não é bonitinho, meus bonequinhos. Olha o capricho. Esses aqui de biscoito. A vozinha tem até óculos. Vou virar aqui minha tela para vocês. A vantagem de não estar no Instagram é essa. Vocês estão conseguindo ver aqui os bonequinhos? Vamos imaginar assim, ó. Eu, criança, mãe e pai. Eu não sei se a gente está espelhado ou não, tá? Eu estou partindo do pressuposto que estamos, só para reforçar isso. E os avós. Só vou colocar aqui porque é onde cabe, tá? Mas teria os avós aqui do lado do pai também. Quando a gente pensa em hierarquia, a gente está pensando como se fosse uma linha. Existe uma geração, existe outra geração, existe outra geração, e vão vir nas próximas gerações. Assim como tem mais antepassados aqui, certo? Então, o que é infringir a hierarquia? É eu esquecer que esse é o meu lugar, eu me viro e começo a querer opinar. Eu começo a querer ter um monte de opinião sobre o que acontece aqui para trás. Sendo que às vezes tem os irmãos aqui, tá? Isso também serve para irmãos. Aí eu começo a falar assim, não, vocês não estão fazendo certo. Vocês não sabem o que vocês estão fazendo. Deixa eu vir aqui ensinar minha mãe a ser mãe, sabe? Quando a gente, às vezes, entra na maternidade, a gente acha que vai fazer melhor que a mãe. Minha mãe me deixou um monte de ferida. E eu não vou deixar isso para o meu filho. O que a gente faz inconscientemente nesse movimento? Se eu acho que eu tenho que dizer para minha mãe o que ela está fazendo de certo, de errado, eu estou no lugar de filho? No fundo, eu estou aqui, ó, tentando ensinar minha mãe alguma coisa. Eu estou falando, mãe, presta atenção, eu vou te dizer como as coisas funcionam. Não é assim que você paga a conta, você tem que pagar pela internet, onde já se viu, você ir até o banco. Hoje em dia ninguém mais é no banco. Estou querendo ensinar minha mãe. Na marra. Quando a gente quer forçar uma situação. E nisso eu começo a ficar de igual com quem? Com os avós. Então a hierarquia é ultrapassar todos os limites do respeito. E eu começo a ficar maior que a minha mãe, eu começo a me sentir de igual com a minha avó, porque se a minha avó ensinou a minha mãe, e eu tô dizendo que a minha mãe não sabe nada, o que eu tô falando? Vó, a senhora não soube educar minha mãe. Deixa eu vir aqui no seu lugar um pouquinho, que eu vou fazer um pouco melhor que a senhora. E olha o balaio de gato, de nó, que nós vamos criando aqui para trás. Deixa eu voltar para vocês para ver aqui. Vocês estão me acompanhando? Olha para onde nós vamos parar, gente, quando a gente infringe a hierarquia. A gente sai do nosso lugar e começa a empurrar os outros do lugar deles. É claro que eles também abrem espaço para isso. As coisas vão se encaixando na bagunça. Mas chega uma hora que a sua vida não flui. Você está cansada, você está exausta, está tudo pesado. Claro, você está resolvendo um monte de problema que nasceu. Aí, na hora de resolver o seu problema e a sua vida, não tem energia de vida para resolver a sua vida. Porque você está resolvendo da vida dos outros.
dos irmãos, dos pais, dos avós. Tá fazendo sentido? Então, quando o Bert Hellinger vai trazer o conceito de hierarquia, ele vai começar a ensinar a gente a aprender a ficar no nosso lugar. Qual é o nosso lugar invisível? Aprender a ser filho. E como que a gente aprende a ser filho? Nossa, dá um trabalho, porque é tão fácil a gente sair desse lugar de ser filho. A gente se acha o máximo, sabe? A expressão que o Bert Hellinger usa é sobre arrogância, que vem de arrogar. O verbo arrogar é eu trazer para mim, trazer para si. O quê? Problemas que não são nossos. Porque a gente se sente bom o suficiente para resolver a nossa vida e a dos outros. Então, esse movimento de sair do nosso lugar é infringir essa lei da hierarquia, de que quem veio antes tem uma experiência, uma consciência, uma capacidade, uma história que eu não tenho ideia. Chega assim, um eco, umas pequenas histórias para gente, mas a gente não viveu isso. Então, quando a gente volta para o nosso lugar, quando eu reconheço a história como ela foi, e eu paro de julgar, eu paro de criticar. Isso não quer dizer que eu vou, então eu tenho que amar tudo que aconteceu, que eu acho que foi desastroso. Eu tenho que aprender a respeitar que foi, do jeito que foi. E isso custa pra gente. Às vezes a gente fica com um nó na garganta há anos da nossa vida, no ranço. Só que quem sofre é a gente, porque a história não vai mudar porque eu tô de mau humor. Ai, Deus, não gosto, não aceitei, eu acho que essa história tinha que ser diferente. Deus vai parar o planeta, vai fazer girar o contrário para voltar a sua história do jeito que você não queria. Então, às vezes, a gente se acha muito especial, muito importante, e se acha no direito de criticar a criação. Por quê? Porque dói. A gente não entra nesse lugar de juízo porque a gente não tem o que fazer. Porque, quer saber, deixa eu dar uma criticada na minha avó, porque faz tempo que eu não vou lá brigar com ela no meu inconsciente. Não é assim que funciona. É porque dói. Tem conteúdo dolorido aí. E uma forma, às vezes, da gente conseguir lidar com isso é indo para fora. Então, eu coloco o problema no outro, para não lidar com esse mal-estar dentro de mim. E aí eu vou falar que a culpa é da minha mãe, que a culpa é do meu pai, que o relacionamento deles, que a minha avó, que meu irmão, que... E eu não fico aqui dentro. Então, eu estou fugindo de mim. E vou infringindo a hierarquia. E nessa, que é o pior, né? Quando a gente começa a entender que nós estamos aqui, nesse lugarzinho, eu estou num lugar onde eu não tenho mãe, eu não tenho pai, eu não tenho vô, eu não tenho vó. Vem um lugar aqui dentro de um vazio, de uma orfandade. Parece que eu não posso contar com ninguém. Eu me sinto sozinha, abandonada. Claro, você não tem ninguém mesmo para trás, né? Para te dar suporte, sustentação. Só que o que a gente não percebe é que isso é um movimento inconsciente. E nesse movimento inconsciente, quem sofre sou eu. Porque eu vou querer dar ordem para minha mãe, ela não vai aceitar. Vocês que são mães sabem disso. Imagina o seu filho dando ordem em você. Você vai falar assim, meu lindo, dá uma segurada, só fica aí no seu lugar quietinho, para não perder a boa e não sentar a mão. E a gente faz isso com os nossos pais, com os nossos avós. Então, eles não vão receber. Então, a gente gasta muita energia e não funciona. E aí, a gente ainda se sente fraco, porque a cachoeira não está fluindo, né? Não tem de onde fluir, está todo mundo fora de lugar. Estão me acompanhando? Então, essa segunda lei é sobre a gente aprender a entrar nesse lugar de respeito, de concordância com o que foi, de um lugar mais sutil, mais profundo, para além das nossas dores. Só que se a gente não cuida das nossas dores, a gente não chega nesse lugar. Tudo isso aqui é como se fosse um diagnóstico. É um carimbo que às vezes a gente vai constelar e a gente vê, o que está acontecendo? É isso aqui. Aí você sai da constelação assim, é isso? E o que eu faço agora? Agora é uma outra jornada. A partir do diagnóstico, eu vou falar assim, eu preciso aprender a ser filha.
Nesse caso aqui, né? Preciso aprender a ser filha. E às vezes eu vou precisar ir para terapia. Porque se eu soubesse, eu já teria feito isso, né? É porque eu não sei. Como é que eu tenho que organizar esse inconsciente para entrar num lugar simples de ir para o meu lugar? Essa é a lei da hierarquia. A cachoeira não volta, ela só tem um sentido. Se a gente ficar fazendo força para ir para trás, a gente não recebe. O quê? Energia de fluxo de amor. E a última lei que o Bert Hellinger traz é a lei do equilíbrio de trocas. Então, depois do pertencimento e da hierarquia, ele vai falar sobre o equilíbrio de trocas. O que é o equilíbrio de trocas? É o equilíbrio entre dar e receber. A gente parte de uma premissa que a maior parte das relações funcionam assim: dar e receber. O quê? Atenção, tempo, carinho, nas relações profissionais, dinheiro. Então, eu dou o meu conhecimento e alguém me dá dinheiro. Antigamente não era nem dinheiro, era escambo, né? Tinham trocas de produtos, de mercadorias, mas já existiam trocas. A única relação que é desequilibrada por natureza é a relação dos pais para com os filhos. Sejam os seus pais para com você enquanto filho, seja você enquanto mãe para com os seus filhos. Que é, os pais dão a vida. Não tem nada que supera a vida. Então, essa relação sempre vai ser desequilibrada. Porque os pais dão muito. Desde energia vital, matéria-prima, célula, sangue, leite, a tempo, atenção, cuidado, casa, roupa, tudo. Isso não tem como voltar. Então, é uma relação que, por natureza, é desequilibrada. Os pais são grandes e a gente é pequeno. Estão me acompanhando aqui? Tô vendo uma risadinha da Daiane. Tá entendendo ou não? Tá difícil. Vão aproveitando que o grupo tá pequeno, gente. Se eu tivesse no Instagram, não ia rolar isso aqui, né? Então, pode escrever no chat, se tiver muito complicado. Eu vou tentando adaptar aqui para vocês, tá? Quem dá a vida, eu só recebi a vida. Eu vou viver ela, mas eu recebi a vida. Isso é muito grandioso. A gente não consegue devolver a vida para os pais. Não dá. A gente devolve através de usar a nossa vida com bom uso. Normalmente, o que os pais querem para os filhos? Vai ser feliz, vai se realizar, vai além de onde eu fui. Vai viver. Você não vai devolver a vida. Você honra a vida indo viver a sua. Cuidando de você já está de bom tamanho. Às vezes, uma das maiores dores dos pais é pensar assim, mas se eu morrer, quem que vai cuidar dele, dela? Será que ele vai conseguir fazer isso sozinho? É esse medo de vai proteger a vida. Até que o seu filho tenha condições disso, de fazer isso. Então, o pai e a mãe, eles dão a vida pra gente. Ah, mas o meu pai, pipipipopopó, mas a minha mãe não me abraçava, o meu pai me batia. Aí começa um monte de história e a gente esquece da vida. Mas quem dá a vida é grande. E quem recebe sem esforço, que é a gente, no caso, é pequeno. Então, essa é a única relação desequilibrada. O problema é que a gente esquece disso aqui e vai, por exemplo, para os relacionamentos amorosos. Com um monte de balaio de gato, com o pai e com a mãe aqui, ó. E aí eu começo a não estar em equilíbrio, que é a terceira lei do dar e receber com o meu parceiro. Eu começo a me sentir mãe dele. E eu começo a falar assim, você não vai tomar banho? Você acha que nessas alturas do campeonato eu tenho que falar que você tem que tomar banho? Aí, com as comadres, né? Vai falar, você acha que eu preciso ficar falando isso pra ele? Tem isso, eu tenho que mandar ele fazer. Tirar o sapato do chão.
Começa a virar mãe do... Tá aqui, ó. Tá equilibrada a relação? Ou o contrário. Às vezes eu começo a me comportar como uma criança, birrenta e mimada, e falo, não quero fazer, não vou fazer, assim não é do meu jeito também, não vou. Ele que lute. E eu começo a falar que ele aja como um pai, porque eu tô agindo com uma criança, alguém vai ter que ser adulto aqui. Aí ele começa a brigar com você, aí começa a falar que vai enxugar o dinheiro, e é o pai cortando a mesada. Vocês estão entendendo? Onde começa o problema de relacionamento? Desequilíbrio. A gente não está num lugar de adultos maduros para dar e receber, para conversar, para comunicar. Que a comunicação é dar e receber. Um fala e um escuta. Então, um dá e um recebe. Depois tem uma devolutiva. Não! Vai virando aquele vomitar de histórias do passado, do fundo do baú. Vai. Aí fica duas crianças tentando gritar mais alto, ver quem tem razão, quem tá mais certo. Só pra... concordar comigo. E aí a gente está totalmente desequilibrado nas relações. E isso quando não chega no ambiente de trabalho. A forma como eu lido com alguém que está acima de mim, um chefe, um diretor, assim como eu lido com alguém que está abaixo de mim. Tem gente que vira mãe do setor, do departamento onde trabalho. Lembra do aniversário de todo mundo, leva comida para todo mundo e vira uma mãe. Tem gente que vira filho dos outros. Terceiriza, sabe? Tive muito problema na minha história com a minha mãe. Começo a buscar uma mãe no ambiente de trabalho. É óbvio que vai dar problema, né? Porque ambiente de trabalho é para a gente buscar mãe? Não é. É assunto de adulto. Então, quando a gente entra na lei do dar e receber, a gente está o quê? Falando de um nível de maturidade de adulto. Então, quando eu começo a olhar para a minha relação, no meu silêncio, vocês fazem a cara de pêssega aqui para mim agora. Mas eu falo assim, nossa, eu acho que eu tô agindo que nem mãe do meu marido. Você já fala, já faz discretamente, se anota aí no cantinho, olhar para a minha relação com meu marido. Estou agindo como mãe. E vai ver por que você começa a ficar grande perto dele. Por que você olha ele como pequeno? Às vezes isso acontece com o filho. Tem filho que a mãe, o pai não consegue estabelecer essa hierarquia, que é a segunda lei, e o filho começa a se sentir no direito de dar ordem na casa. Como eu já ouvi casos de filhos que chegam a agredir fisicamente pai e mãe. De tanto que esse filho está sem referência de ordem, de tamanho. Então, equilíbrio dar e receber é quando a gente já consegue trabalhar de um lugar interno mais adulto. Ah, então, Mari, quer dizer que o dia que eu preencher todos os itens da lista adulto e dar check, eu vou entrar na terceira lei? Não. A vida tá sendo para ser vivida. Só que a gente começa a encontrar os problemas que eu comecei falando para vocês. Eu olho lá, ai, minha vida financeira não está fluindo. Eu vou ter que começar a olhar como é que está a minha relação interna com a minha vida nessas áreas. No pertencimento, na hierarquia, no equilíbrio. Aí você vai falando, tem assunto aí. Tem alguma coisa que não está equilibrada, tem alguma coisa que está fora de ordem. Estão entendendo, gente? E agora que a gente falou dessas 3 leis, e eu trouxe alguns exemplos, é claro, pode ser que aí na cabeça de vocês já começou. Nossa, eu acho que isso aí é comigo, hein? Acho que essa conversa aí me tocou. Começa a levar isso para dentro de vocês. Quando a gente está numa jornada, num processo de autoconhecimento, que é o caso aqui que é continuado, que não é só, por exemplo, uma sessão de terapia ou uma constelação, quanto mais a gente se dedica, os ganhos são nossos e de mais ninguém. Pode ser que você tenha que fechar agora o seu celular, a hora que a gente finalizar aqui, e tem que fazer almoço para a família, cuidar de filho.
Mas será que tem algum momento do dia, nem que seja que você vai tomar banho, você não consegue pensar naquele assunto que você anotou aí no cantinho? Porque ninguém de fora vai te trazer resposta. No máximo, um terapeuta ele pode te ajudar a chegar em novas reflexões. Mas a resposta ela está dentro de você. E ninguém avisou a gente que a gente tem capacidade de refletir. E é óbvio que às vezes a gente vai travar. E você fala assim, mas eu não sei mais o que eu faço, não sei mais por onde sair disso aqui. E aí a gente busca ajuda. Mas tem uma parte nossa que dá para a gente indo, para a gente caminhando. Deixa eu dar uma cavocada, deixa eu ser um pouco mais verdadeira comigo, parar de colocar o problema todo fora de mim, começar a olhar um pouco mais para mim. Deixa eu ver que tem mensagem da Cintia, estranho, mas é assim mesmo. Mas chego à conclusão que nem tudo que a gente acha que é o melhor para o filho realmente é. Com certeza. Esse é o desafio de educar. Por um momento, a criança, ela precisa que o pai e a mãe escolham por ela. Por quê? Porque ela não tem discernimento nenhum. Criança, dependendo da idade, ela não sabe se é para pôr na boca ou para pôr na cabeça, né? Ela precisa que alguém dite a regra do jogo da vida para ela. E o pai e a mãe vai fazer isso de acordo com os seus recursos. Só que vai chegar uma hora que essa criança, ou pelo menos deveria ser, ela começa a entrar na adolescência, que é a fase onde eles se rebelam. O que é esse se rebelar? Eu recebi uma estrutura familiar de ver a vida, a religião, a escola, a família, e aí ela começa a ter o convívio social na escola, na comunidade, e ela começa a ver coisas diferentes. E os pais não gostam dessa fase. Falam assim, agora deu para me responder, agora deu para me questionar as coisas que eu faço. Agora deu para falar que o amigo faz isso, eu não sou mãe de todo mundo. Os pais não gostam dessa fase, mas é uma fase extremamente importante para a maturação desse ser, desse indivíduo, que é onde ele começa a pensar por si, ele para só de reproduzir o que ele recebeu. Mas aí vai vir a fase dele bancar aquilo que ele está passando a pensar por si, que é uma outra fase, que é quando ele começa a trabalhar, ter o dinheiro dele, e se sustentar as escolhas dele. Enquanto ele está na casa do pai e da mãe, ele vai ter um limite. Por isso que a adolescência é uma fase tão delicada. Porque os pais vão se sentindo confrontados e os filhos vão tentando ganhar esse espaço do novo, do diferente, né? E muitas vezes é isso que os pais vão começar a trabalhar. Eu ensinei assim, mas não quer dizer que esse é o caminho do meu filho. Um exemplo simples às vezes você veio de uma criação religiosa, você foi batizada na igreja católica, aí seu filho um dia descobre o budismo. E para ele faz todo sentido e ele quer ser budista. O catolicismo não faz mais sentido para ele. Aí isso às vezes em frente, você fala assim, gente, como assim? Eu não conheço nada do budismo, eu aprendi tudo sobre o catolicismo. Mas para ele faz sentido outra coisa. Porque as próximas gerações, elas vão vir para atualizar o sistema inteiro. Vão confrontar ideias, sempre vai ter isso. Então é um desafio mesmo. Sentem um pouco. Me parece que os maridos se sentem um pouco filhos. Veja, o que a tua fala está me dizendo? Se alguém se sente filho, alguém se sente mãe. Relacionamento não é a aula de hoje, tá? A gente vai conversar, mas só para a gente fechar esse assunto aqui. É chave fechadura. Ninguém é filho se não tiver uma mãe. Então, o que eu quero dizer para você? Às vezes está mais fácil olhar para o marido e falar assim, olha como ele age como filho, e eu estou esquecendo de olhar que eu estou agindo como uma mãe. Porque se de repente eu falo assim, não, peraí, se eu estou agindo como mãe, e eu acho que isso não faz o menor sentido dentro de um relacionamento, eu mudo a minha postura, e eu passo a agir assim.
Aí aquele que está agindo como filho vai fazer assim, essa aí eu não conheço, volta a ser quem você era, que é o jeito que a gente está acostumado, mesmo que brigue, mesmo que seja meio cansativo, sabe? Mas é o que eu estou acostumado. E você não volta, que você fala assim, não, eu não quero ser mãe. O outro vai falar assim, ixi, como é que eu encaixo agora? Será que eu vou fazer assim? Será que eu vou fazer assim? Será que eu vou fazer assim? Até um ponto que o outro pode falar, talvez agora a gente encaixe de um outro jeito. Só que enquanto eu estou aqui nesse encaixe da mãe com o filho, a mãe é grande, ela vai ficar dando ordem para o filho. Cresce, você é muito pequeno, você não toma atitude, porque você não fala, eu continuo na mãe querendo mudar o outro. Entendeu? Então, a jornada, o que a gente vai fazer? Tá, tô vendo o outro, agora volta o dedinho e olha aqui, ó. E eu nessa brincadeira? Tem uma frase do Freud que eu gosto muito, que é assim, ó, qual é a sua responsabilidade na desordem da qual você se queixa? A Vivian já conhece, né? Ela já fez até uma carinha assim. Das antigas, né, Vivian? Já me conhece. Qual é a sua responsabilidade? Porque é tão fácil a gente culpar o outro e falar que o outro não faz, que o outro devia fazer, que o outro não fala, que o outro falou demais. O outro. E eu? Aonde eu contribuo para essa bagunça? Porque contribui, porque não tem como. Não existe vítima se não tiver um vilão. Não existe vilão se não tiver uma vítima. Encaixe. Só que aí a gente só olha pro vilão, o mal, e esquece que eu tô me colocando no lugar de vítima. Será mesmo que eu sou uma vítima? Às vezes é, às vezes não. Só tá se fingindo dele, porque é mais fácil. É muito gostoso ser vítima. É uma delícia, você não tem que fazer nada. A culpa tá toda fora de você, o problema tá tudo no outro, que é o vilão. Eu sou uma pobre coitada que tô aqui. Entendeu? Então, gente, vocês estão entendendo para onde nós vamos nessa jornada? Para onde que a gente vai olhar? Aqui hoje é só para a gente começar, para vocês começarem a entender do que é a conversa. É para a gente olhar para lugares profundos dentro da gente. Talvez esses assuntos sejam novos. Nossa, eu nunca ouvi falar sobre isso. Talvez esses assuntos não sejam tão novos. Você fala assim, eu já tinha ouvido falar alguma coisa. Ou talvez o que acontece é igual você ler um livro de novo, ou assistir um filme de novo. Você assiste um filme, aí você fala, gostei. Aí você assiste de novo e você fala assim, gente, eu não tinha prestado atenção nisso. Eu vejo outras coisas. Então, eu desejo de verdade que vocês possam se sentirem tocadas a passar por essa jornada com entrega. E essa entrega não é para mim, é uma entrega de você com você mesmo. De começar a sair desse monte de defesa que a gente tem, porque dói, que sustenta essas dores piores, e a gente acha que tá menos pior, mas que chega uma hora que você fala assim, não aguento mais, minha vida não flui numa área. Eu quero leveza, tá pesado, tô cansada. Eu vou ter que mexer em alguma coisa. Ontem eu trouxe isso também no meu Instagram, não sei se todo mundo viu. Mas para que algo novo chegue na nossa vida, a gente tem que abrir espaço. O que é abrir espaço? Eu vou ter que pensar diferente, eu vou ter que abrir mão de algumas ideias. Eu vou ter que abrir mão de algumas certezas. Eu vou ter que abrir mão de lugares emocionais que me deixam grande ou que me deixam rígida. Eu vou ter que abrir mão de alguma coisa. Senão não tem espaço para algo entrar. A gente quer receber, mas não quer dar nada. Não tem como. A conta não fecha. Então, eu preciso começar olhando para falar assim, aonde é a minha responsabilidade, a minha parcela que não tá legal? Por que eu entro na mãe num relacionamento?
tem que começar a me perguntar por que será que eu tenho essa necessidade? Já saí de um relacionamento, entrei no outro e eu vou para o mesmo lugar. Ou, que é mais fácil, a gente olha primeiro para fora. Se fosse, eu estou atraindo o mesmo tipo de pessoa. Aí a gente não consegue ver por que eu faço que atrai o mesmo encaixe. Então, é começar a olhar para si, porque a vida flui dentro de você e não fora. Primeiro é dentro, depois é fora. Se eu não sei o meu lugar na minha família, se eu não sei ser filha, eu não sei ser funcionária, eu não sei ser uma líder, eu não sei ser esposa, eu não sei o meu lugar em nenhuma área da minha vida. Em nenhuma. E aí eu começo a ter um problema recorrente naquela área da minha vida. Então, o exercício que eu quero deixar para vocês, eu vou fazer isso, vai ficar mais fácil pelo WhatsApp. Porque eu vou ver se eu consigo pôr nos stories, mas eu não vou dar garantia para vocês, porque o Instagram tá novo para mim, gente. Eu fiz live a minha vida toda e agora não estou conseguindo entrar ao vivo lá. Então, se vocês quiserem, me responde pelo WhatsApp, fala assim, Mari, me põe no grupo. Eu vou montar um grupo, eu tenho um grupo de avisos, onde não tem conversa de ninguém, só eu falo lá. Para eu poder passar um exercício que eu vou começar explicando aqui para vocês, mas depois eu posso mandar um áudio para explicar como é que vocês vão fazer. Alguém aqui conhece um exercício chamado a Roda da Vida? Cíntia, sim, Mara, não. Vivian, você conhece? Não? Eu acho que você conhece, mas vamos lá, vou explicar. Dai, você conhece? Tá. Eu vou colocar o desenho lá no WhatsApp e vou mandar um áudio explicando. Mas num resumo, já que vocês estão aqui só para explicar. Se vocês derem um Google, porque isso é um exercício super conhecido no mundo do coaching, tá? Tem uma roda onde ela é cortada igual uma pizza, sabe? 8 pedaços, mais ou menos. Você vai ver várias rodas aí na internet. Eu vou compartilhar uma com vocês que eu acho que tem divisões interessantes para a gente fazer essa caminhada da jornada. E essa roda, ela tem várias marcações, vários anéis, 10 anéis, que é para você pegar cada pedaço da pizza e dar uma nota de 0 a 10 na sua vida hoje. Só que isso, gente, não é para voltar para a professora dar uma nota e uma estrelinha para vocês irem para casa. Isso é para vocês falarem assim, deixa eu olhar para mim. Deixa eu fazer um raio-x na minha vida hoje, junho de 2025. Ah, mas eu fiz meus projetos de virada de ano. Não, nós estamos falando de junho de 2025. Como é que está a minha vida hoje? E eu comigo mesmo, sendo bem sincera, ninguém mais vai ver isso aqui. E aí eu vou pintar. Como que dá meu relacionamento? Eu acho que está 7. Respira. Vê se é 7 mesmo, você está tentando ser otimista. Às vezes o relacionamento está muito baixo e você está tentando botar lá em cima. Ou às vezes o relacionamento está bom e você está vendo um monte de problema. Procura ser sincera para responder. E conforme você vai pintando cada pedaço da pizza, isso que deveria ser um círculo, você vai ver que ele não está equilibrado. Tem lugar que ele está mais fora, mais pintado, que está com uma nota mais alta, e tem lugar que ele vai ficar com uma nota mais baixa. E aí a gente acaba fazendo um exercício como se fosse um raio-x. Você olha e fala assim, nossa, tá meio pontudo aqui, meio baixo aqui, e você vai começar a ver qual área tá mais baixa. E quando eu vejo que essa área tá baixa, eu sei que não tá tendo fluxo ali. Tem trava no meu inconsciente sobre algum assunto voltado a isso. Então, eu vou compartilhar a imagem no WhatsApp, vou mandar o áudio para ensinar vocês a preencherem. Seria muito legal, se vocês quiserem continuar a jornada, tentar fazer até amanhã o nosso próximo encontro. Por quê? Porque quanto mais clareza para onde eu tenho que olhar, mais eu aproveito a jornada a favor desse conteúdo. Tá fazendo sentido, gente? Sim? Então, a ideia vamos fazer essa jornada ser prática, não só teórica.
Eu estou muito feliz de vocês estarem aqui no domingo, parando o tempo de vocês para ouvir um monte de assunto que nem sempre é gostoso. Que às vezes você fala, entendi. Querendo pôr um saco de pão na cabeça. Quando a gente começa a se olhar nos lugares que você fala, nossa, tem alguém me descrevendo. Não é gostoso, mas é um caminho que pode dar muita liberdade e pode trazer leveza. E se priorizar é uma coisa que só a gente pode fazer pela gente. Às vezes você fica esperando que o marido, que o filho te reconheça, que fala, não, mãe, vai lá. Não, amor, vai. E você que tem que fazer isso por você. E às vezes a gente arranja tempo para tanta coisa, mas para a gente isso não existe. Então, 21 também é um número bastante simbólico de ciclos. Tem questões bíblicas com 21 dias. Então, talvez seja um tempo para você trazer uma intenção. O que eu quero viver nesses 21 dias? Para onde eu vou levar tudo que eu vou receber de informação aqui? Para onde eu vou encaixar isso na minha vida? Talvez a roda possa te ajudar a direcionar só o começo dessa jornada. Certo, senhoras? Vou deixar agora livre se alguém quiser falar alguma coisa, tá? Antes da gente fechar aqui. Se quiserem abrir o microfone, expressar alguma coisa, ou perguntar alguma coisa antes da gente fechar, ou se alguém tiver que ir embora também, sintam-se à vontade. Alguém quer falar alguma coisa? Como é que vocês estão, Mara? Pode falar. Essa jornada vai ser nesse horário? Meio-dia. Meio-dia. É o horário que eu consegui recorrente, porque meus horários de atendimento são picados. Para muita gente seria mais fácil à noite. Mas à noite não dá. Com atendimento não dá. Daí vai ficar tipo, segundo um horário, terça no outro. Eu falei, não vai dar certo. Vou fazer uma hora. Uma hora. Meio-dia. No máximo uma hora. A ideia é não passar. No Instagram, eu teria mais maturidade de fazer em uma hora. Por quê? Porque eu ia falar sozinha. Agora, a Vivi já tá rindo porque ela me conhece. Eu gosto de conversar, eu gosto que vocês conversem comigo. Então, eu me seguro aqui, entendeu? Não tá todo mundo aqui conversando. Então, o Instagram eu ia ser mais disciplinada. Já passei uns minutinhos hoje, ó. Tô aqui, ó, me segurando. Mas a ideia é ser no máximo em uma hora, tá? Às vezes pode ser que dure menos. Tem alguns conteúdos que a gente já vai falar assim, nossa, já deu por hoje, né? Nem precisa mais. Às vezes a gente se empolga. Tudo bem? Tudo bem. Eu vou estar mandando o link pelo grupo do WhatsApp. Eu vou tentar colocar no Instagram, como eu coloquei hoje, e vou colocar no grupo onde eu vou passar os exercícios também. Então, quem quiser, só me avise e eu coloco o nome de vocês lá no grupo. Adorei. Fica mais fácil. Adorei. Bem-vinda. Obrigada, Mara. Muito obrigada pela presença. Mas alguém, gente, vocês estão bem? Estão passados? Estão assim meio... Uau! A gente vai refletir muito, né? Tem muito o que pensar aí, né? Mariana, estou adorando. vai ficar de alguma forma gravado, porque vai pegar bem no horário. Eu tenho almoço do meio-dia ao meio-dia e meia. Vai ficar gravada para depois poder assistir um outro horário? Vai. A minha intenção é colocar esse vídeo no YouTube. Porque como eu não vou poder compartilhar no Instagram, eu vou tentar compartilhar pelo YouTube. E foi bom até você falar isso, porque no Instagram a gente não aparece ninguém, né? Para eu colocar no YouTube, aqui vocês estão com câmeras abertas, estão conversando, então eu também preciso da autorização de vocês. Então, vocês que estão presentes aqui, vocês me autorizam a compartilhar esse vídeo. Se alguém não quiser, gente, não tem problema, eu não compartilho. Mas aí eu prefiro que vocês se posicionem para mim o quanto antes sobre isso. Alguém tem resistência? Alguém prefere que isso não esteja no YouTube? Pode ser sincero. Mas para vocês está tudo bem? Eu não entendi. Por quê? A gente vai aparecer? É isso? O que é? Esse vídeo está ficando gravado. Ele está sendo gravado até agora, tá? E a jornada era para ela ficar no Instagram. Só eu aparecendo. Só que quando eu gravo, vocês que estão ao vivo estão aparecendo também. Entendeu? Então, antes de eu postar no YouTube, eu queria saber se para vocês tudo bem esse encontro nosso que apareceu vocês na minha página do YouTube aparecer. Se vocês falarem, Mari, não, eu não quero, a única coisa que eu vou pedir é, nos próximos encontros, entre com a câmera fechada e não só com o microfone fechado. Assim, eu preservo a imagem de vocês e eu posso ir compartilhando o conteúdo.
Mas para saber desse encontro, vocês três que estão aqui ao vivo, vocês têm algum problema em relação a isso? Mara, não. Dai, não. Então, eu vou subir o vídeo, tá? Eu tenho que baixar ele e amanhã eu já subo para o YouTube. Porque às vezes demora um pouquinho o Google para compensar, para subir. E aí eu vou fazendo isso com os próximos. Vou avisar isso no Instagram também, porque também fui pega de saia justa hoje com essa novidade. Tá ok, gurias? E qualquer pessoa pode participar, Mari? Qualquer, o assunto não é só para mulher. É óbvio que, assim, muito jovenzinho, adolescente, às vezes não vai acompanhar, vai ficar um assunto meio, né, confuso, que é o mundo do inconsciente, mas manda o link, manda o meu perfil ou o meu WhatsApp, o que você quiser, para quem você acha que é importante. A ideia é semear mesmo os conteúdos, gente. Estou fazendo de todo o meu coração, do melhor que eu puder, para que facilite mais essa assimilação da gente. A gente tem muitas fases no processo de autoconhecimento. Às vezes você faz uma constelação, você precisa de um tempo para digerir aquela constelação. Às vezes você não dá um passo depois, você fala, gente, mas eu vi um negócio que podia ajudar para ontem. Então a jornada é ir trazendo esse conteúdo para todo mundo, sem restrição, homem, mulher ou idade. Mas para quem consiga, né, se adaptar ao meu perfil, porque eu também sei isso, né? A Vivian que fala, né, Vivian, que a Mari tem uma cara de boazinha, mas que às vezes eu dou umas apertadas no Ela parafuso, tem cara de né? bailarina, né? Assim, toda delicada, mas não é, viu, galera? Eu vou contar para vocês. Espera mais um pouco que ela se revela. Então, às vezes vai ter uns, mas tá tudo bem também se a pessoa chegar aqui e falar louca, sei lá o que, né? Na internet tem, a gente sabe o que acontece. Ah, no máximo a pessoa vai embora, né? Então, para mim, tá tudo bem também. Eu acho que vale a pena a gente tentar, sabe? Dentro das minhas crenças e da minha fé, o não desistir do outro é mais forte. Se ele resistir, se ele não gostar, né? Porque se nem Jesus Cristo agradou, quem sou eu aqui no planeta Terra? Mas aí é uma escolha dele, mas eu posso convidar, sabe? Eu acho que a gente faz um ato de amor no coletivo. Eu até coloquei esses tempos, vamos fazer uma rede, gente. É tão gostoso você poder ter alguém com quem você fala das coisas que você vive de verdade, sair de uma conversa só superficial, sabe? Eu já atendi gente, tem uma cliente que ela falou assim, eu tô perdendo minhas amigas, porque eu quero falar dos negócios e elas vão me falar as mesmas coisas. Eu falei, eu sei, gente, nós vamos criar uma comunidade ainda de gente focada, feliz, leve. Eu tenho essa intenção, tá bom? Tá bom, tá ótimo. Então, beijo para vocês, um ótimo domingo. Vejo vocês amanhã, Obrigada. então. Tá bom. Beijo, Obrigada, gente. Mari. Beijo. Obrigada. Tchau, Tchau, meninas. tchau. Tchau.